de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Larissa Martins. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Ministério da Cultura e Fundação Dorina Noil para Cegos apresentam Sofia e os Outros Contos. Lei Federal de Incentivo à Cultura, Patrocínio, Bradesco, Libes Farmacêutica, Banco Safra, Transpetro, IBM Brasil e Empresas Rodobens, Instituto Votorantim, Cielo, Telemon Engenharia de Telecomunicações S.A., Alupar e CEMIG, Instituto Tortuga pela Valorização do Cidadão e Transmissor Aliança de Energia Elétrica S.A., Taesa, Kraton Polymers do Brasil Indústria e Comércio de Produtos Petroquímicos Limitada, Cushman & Wakefield, Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, Planserve Engenharia, Concessionária de Rodovias, TEB, Isapa Importação e Comércio Limitada, Metso Paper South America Limitada, Precon Goiás Industrial Limitada, Trench Ross Watanabe Advogados, Sacor Siderotécnica S.A., Companhia Bandeirantes, Faber-Castell, Unify do Brasil Limitada, MADES, IGB, Corumbá Concessões e Tegma Gestão Logística. Realização: Ministério da Cultura e Governo Federal. Brasil, país rico, é país sem pobreza. Esse livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos. Nome do livro: Sofia e Outros Contos. Autor: Luiz Vilela. Descrição de capa. Ilustração: capa, fundo vermelho. Ao centro, uma mulher gorducha, de cabelos pretos, suas sobrancelhas se juntam ao meio. Ela está com os olhos arregalados, com a boca aberta e braços erguidos. Na sua frente, há uma pilha de tomates e em cima de um tomate uma lagartixa amarelinha. Na parte superior, em preto e branco, Sofia e Outros Contos. Abaixo, em branco, Luiz Vilela, ilustração, Ricardo Dantas. Leitura de contracapa.
Divertidas ou comoventes, engraçadas, líricas ou trágicas, aqui estão, reunidas nesse volume, algumas das melhores histórias de um dos melhores contistas brasileiros da atualidade, Luiz Vilela, o mesmo autor de Boa de Garfo e outros contos. Sofia 4, Feliz Natal 12, As Neves de Outrora 22, O Monstro 30, Zoiuda 42, Amanhã Eu Volto 50. Pasta 1. Sofia. Já tinham brincado muito e agora estavam reunidos ao pé do poste, pensando numa coisa nova para fazer. Ainda era cedo, a noite apenas começara. Vamos mexer com a Sofia? Propôs um. Sofia era a dona do mercadinho, a vítima predileta deles. Pintavam os 7 com ela. Sofia assustava-se com nada e isso os deliciava. Viviam assombrando-a. Vozes estranhas, chamando lá fora e ninguém. Estavam no telhado. Caveira de mamão verde com vela acesa dentro. Capas, máscaras horrorosas, o caixote de lixo que sumia, o ferro de abaixar a porta que sumia, ratos, sapos, lagartixas, aparecendo de repente, minha nossa, quase desmaiava. Dessa vez eu chamo guarda, mas nunca chamava o guarda, e tudo o que fazia era ameaçar os meninos, agitando o braço gordo. Eu vai contar para seu pai, menino, eu vai contar para seu pai. Eles riam alegres, distantes do braço dela. Haledine baculé, pé de turco tem chulé, moleques, sem bregonhas. Sofia quer gombrar galinha de raça? Cadê os urubus que você comprou, hein, Sofia? Cadê as galinhas de raça? Caíam na risada. Sofia queria correr, mal saía do lugar. Gorda, pernas gordas, braços gordos, 1 tonelada de gordura. Ainda me pagam, Lê, gritava enquanto os meninos se afastavam. Braga, xingava, tornando a entrar no mercadinho, onde no balcão ia encontrar um sapo morto. Moleques. De vez em quando havia trégua. O dia em que chegavam tomates. Vinham 3, 4 caixotes. Os meninos apareciam quietos, sérios, ficavam por ali conversando, simulando indiferença. Sofia chegava até a porta, olhava para um lado da rua, olhava para o outro, espichava o pescoço como se estivesse procurando alguém. Não procurava ninguém, sabiam. Dava uma cuspida no chão, sempre dava a cuspida. Ei, dizia na sua voz grossa de homem, as mãos na cintura, chegou o tomate hoje. Eles já sabiam, e ela sabia que eles já sabiam. Displicentes, é? Pouco depois estavam sentados em caixotes vazios, trapos na mão, ágeis, limpando os tomates para que eles põem em pó. É para conservar, separando os bons num caixote e os amassados em outro, jogando os podres no lixo, disputando quem limpava mais depressa. Sofia, no meio deles, contando casos, de vez em quando, uma exclamação na língua dela. Deve ser nome feio, pensavam, dando gargalhadas. Sacudindo-se toda, esquecida das brigas. Às vezes, comia um tomate, enfiava-o inteiro na boca. As bochechas estufavam. Terminado o serviço, ela fazia o pagamento, um saquinho de balas para cada um. Uma vez era aniversário dela. Limparam tomates das 7 às 10 da noite até fechar o mercadinho. Na hora de pagar, não é nada não, hoje é aniversário da senhora. Sofia ficou olhando, a boca aberta, foi falar, mas sua voz grossa de homem, de repente, ficou fina e sumiu, os olhos úmidos. Cada um deu um abraço nela. Estavam comovidos com suas lágrimas. Ela querendo dizer alguma coisa, mas nada, os lábios trêmulos, os olhos úmidos. Vocês viram? Chorando. Ela grita com a gente, mas ela é boazinha. É para gritar mesmo, do jeito que nós fazemos com ela. Eu vou dizer, se fosse eu, não ficava assim, não. Eu também. Ela diz que vai chamar o guarda, mas ela nunca chamou. Nós judiamos dela. Sabem, eu pensei uma coisa, não sei se vocês topam. A gente não mexer mais com ela. O que vocês acham? Eu topo. Eu também. Engraçado, eu tinha pensado nisso também, mas fiquei com vergonha de dizer.
fazer um juramento. Ninguém mais mexer com ela. Topam? Todos topavam. Um até quis ir contar para ela na hora. Não, deixa ela ir notando aos poucos. Ué, os meninos estão diferentes. Já pensaram tanto que ela vai achar bom? Se vai. E ali no poste todos de pé fizeram o juramento. Para sempre? É, para sempre. Uma semana depois, a lâmpada da entrada do mercado sumia. Uma perereca saltava de um saquinho de papel, um buscapé estourava debaixo do balcão e Sofia agitava o braço gordo no passeio enquanto eles corriam. Moleques, sem bregonhas, eu vai contar para seu pai, eu vai chamar o guarda. Um dia Sofia adoeceu. Nunca mais tornaram a vê-la. Miguel, seu irmão, é que passou a tomar conta do mercadinho. Com ele não mexiam. Não tinha graça. E um dia Sofia morreu. Comentaram na cidade que ela morrera de tanto comer. Contavam que o médico a mandava fazer regime e ela não obedecia. Ela dizia: Sofia morre, mas morre de barriga cheia. Pasta 2. Feliz Natal. Quase. Se não dobra a esquina, daria de cara com ele. Logo Geraldo, seu companheiro de serviço. Não tinha nem graça. Seria reconhecido na hora. Puxa, que sorte. Escapara por pouco. Agora estava intrigado. Que diabo fora Geraldo fazer ali no seu bairro? Não tinha a menor ideia. Mas noite de Natal é assim mesmo. A gente encontra as pessoas que menos espera. Isso servira de aviso. Todo cuidado era pouco, era preciso o máximo de atenção. Na ida, correra tudo bem. A única pessoa conhecida que ele encontrara foi a mulher do açougueiro. Ela tinha saído de repente da farmácia. Ele pensou em dar meia volta ou então atravessar para o outro lado, mas resolveu arriscar e pôr à prova seu disfarce. Foi sensacional. A mulher nem suspeitou. Olhou para ele como para um estranho e continuou tranquilamente o caminho. Sensacional. Mas também caprichara antes de sair. Ficara quase 1 hora se preparando. Partira o cabelo do outro lado, deixara meio crescida a barba, vestira uma capa de shantung que há anos não usava. À tarde chuviscara um pouco. Puseram uns óculos verde escuros, comprados de um camelô e que não chegara a usar nenhuma vez, e ainda pegara a piteira do tempo em que fumava. Nem sua mãe, se o visse na rua, reconheceria. Ele pensou, contemplando no espelho aquela estranha figura. Mas não era bem assim. Havia gente danada. A mulher do açougueiro nem de longe percebera, mas havia gente que por um pequeno detalhe já descobria. E em seu caso havia um detalhe perigoso. Ele mancava um pouco da perna direita. Quando viu a mulher, temendo ser reconhecido por esse detalhe, apelou para uma solução que depois lhe pareceria genial. Como não podia ocultar o defeito, a menos que parasse, o que chamaria mais atenção. Resolveu acentuá-lo, mancando fortemente, e passou de liso. Foi perfeito. Isso deu-lhe maior confiança. Mas não podia se descuidar, nem um só minuto. Ainda mais agora na volta, quando trazia sob o braço o embrulho. Na ida, se apesar de tudo fosse reconhecido, poderia inventar que estava se dirigindo a algum lugar. E quanto ao disfarce, as pessoas que o conheciam já o consideravam tão estranho que certamente não se admirariam de mais aquela esquisitice. Em último caso, poderia dar uma resposta qualquer, como, por exemplo, assim como Cristo nascia aquela noite, ele decidira renascer como outro homem, começando pela roupa. Uma bobagem qualquer desse tipo. Não seria problema. O problema maior era agora, com aquele embrulho, pois certamente perguntariam o que era e aí ele poderia se enroscar. O melhor mesmo seria não encontrar ninguém. O que não era fácil, pois aquela zona estava cheia de conhecidos. O perigo não estava só na calçada, estava também na rua, nos carros que passavam. Dentro de um deles podia estar um conhecido. Esse perigo era maior na hora de atravessar a esquina, quando ele ficava esperando uma oportunidade. O trânsito estava muito movimentado e então se expunha inteiramente à vista dos outros.
Mas os carros estacionados não eram menos perigosos. Às vezes, pensava que não havia ninguém dentro e quando ia passando, pronto, lá estava um conhecido. E o pior é que ele tinha uma certa dificuldade em enxergar as pessoas dentro dos carros. Xenones, Esconderijo, Brasa, Jucas. Lá estavam, nos quarteirões acima, os luminosos coloridos, chamando com um ar frenético para as conversas e bebedeiras em ambientes alegres. Os carros, estacionados nos dois lados da rua, deixavam apenas uma faixa estreita por onde escorria devagar e incessante um rio de faróis acesos. Passar ali seria um suicídio, se bem que se sentia tentado, só para provar de novo e com maior risco o seu disfarce. Mas claro que ele não faria isso, seria cometer uma loucura. Em vez disso, tomar à esquerda aquela ruazinha estreita que não era muito menos perigosa. Havia nela várias residências de conhecidos e ali, para fugir, só na meia volta, pois atravessar a rua não adiantaria nada. Uma vez que ela era estreita, em todo caso, risco por risco, aquele era muito menor. Primeiro, uma boa olhada, ninguém à vista. Em frente, pois. Caminhar devagar, pronto para voltar atrás ao menor sinal de perigo. Nos portões, nenhuma pessoa. Um carro estacionado. Não havia ninguém dentro. Agora a casa de Gildásio, no outro lado. Como calculara, muita gente lá. Marta, Celinha, Rogério, Souza estavam conversando e bebendo no alpendre. E Ritinha. Se ela olhasse para ali, era bem capaz de reconhecê-lo. Ele estaria perdido. Retroceder ou continuar? Continuar. Andar rápido. Pronto, passara, mas correr um perigo imenso. Ritinha reconhecia uma pessoa até a léguas de distância. Ela era terrível. Atravessar agora para evitar o próximo perigo, a casa do doutor Melquíades. Já devia estar todo mundo lá também, em plena comemoração. Não se enganara. A casa cheia, gente no jardim. Aquele no murinho era Vander. Estava sozinho e fumava, olhando para a rua. Perigo à vista. Mancar fortemente, ir passando tranquilo. Ele está me olhando. Pronto. Virar a esquina. Ufa, respirou com alívio. Dera para suar. Ainda bem que esse quarteirão agora era tranquilo. Mas nem pensar isso direito, um grito veio de um carro, parado. Ranulfo! Seu coração foi lá embaixo, mas ele não parou. Foi andando. Não se chamava Ranulfo. A voz não tornou a chamar. Teria a pessoa acreditado ser engano? Ou estaria chamando algum outro Ranulfo, no prédio em frente ao qual o carro estava estacionado? Não sabia nem queria saber. O fato que escapara, e agora já estava quase chegando à outra esquina, andando depressa. É o que continuaria a fazer nos 3 quarteirões que ainda restavam. Andaria depressa, não pararia para nada. Se alguém o chamasse, ele continuaria a andar, e se alguém o cumprimentasse, ele não responderia. O que podia acontecer é que alguém, reconhecendo-o, estranhasse a sua pressa e quisesse ir atrás para saber o que havia, ou então aparecesse mais tarde em seu apartamento. Isso podia acontecer, mas e os riscos que também corria andando devagar? Assim, pelo menos chegaria mais depressa. A hora que atravessasse a porta de seu apartamento, a hora que entrasse, trancasse a porta, a chave e colocasse o pega-ladrão. Depois de passar por todos aqueles perigos, aquele grito quase o matara de susto, seria ele mesmo ou algum outro Ranulfo? Não conhecia nenhum ali na vizinhança, mas claro que podia ser outro. Seu nome não era comum, mas também não era tão raro assim. Não reconhecer aquela voz. Se a tivesse reconhecido, seria fácil saber. Mas o pior mesmo fora ele quase dando de cara com Geraldo. E imagine, logo Geraldo, que diabo, gente, estaria Geraldo fazendo por ali tão longe de onde morava? Estaria paquerando alguma mulher? Ou, quem sabe, teria ido ao seu apartamento procurá-lo? Enfim, lá estava seu prédio. Mais um quarteirão e ele estaria à porta.
E então vinha o perigo maior de todos, o porteiro. Se o porteiro o visse entrando, tudo estaria perdido. Conseguira sair sem ser visto por ele. Agora, muito mais importante, a parte decisiva, seria entrar sem por ele ser visto. Para isso, teria de esperar uma oportunidade, o porteiro ser chamado a algum apartamento ou então descer para abrir a garagem, pois já passara das 10. Ficou sob a marquise do armazém em frente ao prédio. Agora era esperar e torcer para que algum conhecido que saísse do prédio não o reconhecesse. Enquanto esperava, viu 2 que saíram, mas não houve perigo. Nenhum olhou na sua direção. Um cabeludo que acabara de sair do elevador conversava com o porteiro. Era um inquilino novo e, se ele não se enganava, o sujeito tinha um Opala. Parece que acertara. O porteiro dera a volta no balcão e os 2 desceram a escada que dava para a garagem. Era hora. Mais que depressa, atravessou a rua, entrou no prédio e foi subindo a escada. Então, diminuiu o passo. O elevador seria uma loucura, mas a escada também era bastante perigosa. Era preciso ir devagar, pronto para agir com rapidez. Enquanto subia, ia escutando o barulho de conversas, risadas e músicas que vinha dos apartamentos, vários dos quais de gente que o conhecia. Seu maior medo era na hora que atingia um novo andar, mas dessa vez ele teve sorte. Não deu com ninguém. E assim, bufando de cansaço e emocionalmente exausto, chegou ao 10º andar onde morava, para descobrir que exatamente agora, na última etapa de sua caminhada, o maior dos azares o esperava. A porta do apartamento vizinho, diante do qual tinha de passar para ir ao seu apartamento, estava aberta e havia gente na sala conversando. Encostou-se à parede, na mal iluminada curva da escada e quase chorou de raiva. Logo agora, logo no fim, o que faria? O que poderia fazer? Aquela porta não seria tão cedo fechada. Sentou-se desolado na escada, entregando os pontos. Agora só mesmo um milagre. Então, escutou o barulho forte de uma batida de carro lá fora na rua e percebeu de repente que o milagre desejado acontecera. Todo mundo devia ter corrido para a sacada. Devia ou não, ele resolveu arriscar. Pôs a piteira bem ostensiva, firmou os óculos, baixou a cabeça e foi. Ninguém na sala. Ele acertara. Muito rápido e sem fazer ruído, girou a chave na porta, abriu, entrou no apartamento e fechou a porta. Tudo sem o menor barulho. Colocou o pega-ladrão. Então, pôs o embrulho sobre a mesa e foi para o quarto. Deixou-se cair na cama e nela se afundou com todo o peso do seu cansaço, suspirando profundamente. Assim, ficou sem se mover com o apartamento todo no escuro durante uma meia hora. Então, se levantou, caminhou até a copa e acendeu a luz. Foi ao banheiro urinar. Deixou de dar a descarga para não fazer barulho. Evitava fazer qualquer barulho até na hora de ligar ou desligar o interruptor de luz. Nada devia ser ouvido lá fora que indicasse sua presença em casa. Até andar. Andava de macio para que o morador do apartamento de baixo, seu conhecido, não o escutasse. Porta, ele não atenderia a nenhum chamado. As persianas descidas, ninguém veria a luz da copa. Então, tranquilo e certo de que não seria perturbado por ninguém, e agora, comodamente em seu pijama e de chinelos, ele sentou-se à mesa. Pegou o embrulho, que era um saco de papel amarrado na ponta, desamarrou-o calmamente e tirou de dentro 2 embrulhos menores. Abriu o primeiro, uma garrafa de vinho. Abriu o segundo, um pacote de azeitonas pretas curtidas no óleo. Alisou as mãos satisfeito. Pegou no armário ao lado um cálice de vidro e um paliteiro. Pôs o vinho até encher o cálice. Depois, espetou uma azeitona, mas antes de comê-la, ergueu o cálice no ar e disse: Pasta 3. As neves de outrora. Vamos e venhamos, disse minha tia. Que benefícios trouxe para nós essa porcaria de televisão? Embora ela seja uma senhora bastante recatada, às vezes se deixa levar pela emoção e solta um pouco a língua. Quem a visse falando assim pensaria em arteriosclerose. E talvez tivesse alguma razão.
mas para mim uma das maiores qualidades de tia Natália é exatamente esta. Quando ela gosta ou não gosta de alguma coisa, ela não faz segredo, ela diz mesmo. Ela sabia que ao criticar a televisão estava indo contra a maioria das pessoas e, com isso, correndo o risco de ser não só, de certo modo, marginalizada, o que na sua idade teria consequências penosas, mas também olhada como obscurantista, saudosista e outros adjetivos parecidos que, no caso dela, não seriam de modo algum justos. Todos sabem que tia Natália foi sempre uma grande defensora do progresso. Bastando lembrar que, na cidade, foi ela a primeira mulher a possuir e a dirigir automóvel, o que, aliás, segundo contam, era causa de profundo escândalo. Além disso, foi por meio de sua influência que nossa cidade viu pela primeira vez um avião. E assim outras coisas. Acontece apenas que na televisão ela não via nenhum benefício. É evidente que ela exagerava. E até eu, que só ligo televisão para ver futebol e, portanto, não me sinto muito inclinado a defender esse meio de comunicação, respondi àquela hora que também não era assim, que havia alguns benefícios. Que benefícios? Ela perguntou. A resposta que estava em minha boca era futebol, por exemplo. Mas pensei que, ao invés de contrariar o seu ponto de vista, essa resposta iria certamente favorecê-lo. Gosto muito de futebol e acho mesmo da maior importância, mas se uma pessoa que detesta a televisão, ainda mais uma senhora de certa idade, vem e me pergunta que benefícios a televisão trouxe para a cidade, e eu falo em futebol, vamos e venhamos. Como diz minha tia, não é lá uma resposta muito convincente. Por isso, preferi enrolar qualquer coisa e tornar a dizer que havia, sim, alguns benefícios, e aí teci algumas considerações sobre o tema "O progresso é uma faca de dois gumes", lembrando, inclusive, que tio Alarico morrera num desastre de automóvel. Tal alusão, para quem não conhece minha tia, poderia parecer um ato de indelicadeza, mas não era. O fato já esfriara, já passara a história da família. E a própria tia Natália, quando a ele se refere, o faz sem emoção, pelo menos emoção visível. E depois, vamos ser justos, se falei em coisas que admiro na minha tia, vou falar agora numa coisa que não admiro. Tia Natália escuta muito mal as pessoas, não por surdez, mas por um defeito de personalidade que o tempo foi cada vez mais agravando. Ela só escuta a si mesma, e o diálogo com ela raramente chega a existir. Daí que minhas considerações sobre o progresso caíram no vácuo de sua inatenção. Inatenção não é bem a palavra, pois o curioso é o seguinte. Enquanto a gente fala, tia Natália fica em silêncio, e quem não a conhece julga que ela está escutando tudo, cada palavra. De repente, na primeira brecha, ou antes de qualquer brecha, cortando a fala do outro, ela entra com uma frase que nada mais é que a sequência ou a repetição do que ela já dissera. E aí a pessoa descobre que em todos aqueles minutos ela estivera inteiramente alheia, sem escutar nada. Tia Natália é assim. Isso é um defeito que me irrita bastante. Desde rapazinho eu notava isso nela, e às vezes, para me divertir e de certo modo me vingar, no meio da conversa eu dizia uma frase que não tinha nada a ver com o assunto, como "Era uma vez um gato pedrez que caiu num buraco e virou 3", ou "Glub, Strock, Duck, Lack". Isso provocava no máximo um "como" ou "hein", ao que eu respondia "nada não", e o monólogo prosseguia. Confesso, meio envergonhado, que é uma coisa que, mesmo hoje, aos 30 anos, e com todo o respeito e todo o carinho que eu tenho por minha velha tia, de vez em quando ainda torno a fazer. É por causa da irritação de que falei. Se não há, como eu disse, possibilidade de um verdadeiro diálogo, por outro lado, inteligente e observadora como é minha tia, a gente sempre ganha muito em ouvi-la, mesmo na sua idade. Aliás, seu espírito parece não dar a menor bola para o corpo. Se esse está cada vez mais sumido, aquele parece estar cada vez mais vivo.
cada vez mais irrequieto. Assim é que, naquela visita que lhe fiz, estivera alguns anos fora e voltara à minha cidade para passar uns dias. Ouvi dela muita coisa interessante. Conversamos principalmente sobre as transformações ocorridas na cidade e como a televisão era, com certeza, a mais profunda, foi da televisão que nós mais falamos. O assunto começou quando contei à tia Natália uma experiência que eu tivera aqueles dias. Era meu costume, quando chegava à cidade, dar uma voltinha pela rua. Encontrava então conhecidos, dando também sua volta ou parados à porta de casa, tomando a fresca, expressão que sem dúvida daqui a alguns anos ninguém mais usará, se é que ainda a usam. Mas daquela vez tinha sido diferente. Depois de andar um pouco, comecei a perceber que eu era a única pessoa a caminhar por aquelas ruas a que a recente iluminação de acrílico dava um ar de solidão e irrealidade. Essa observação foi logo seguida de outra, que as pessoas estavam todas em casa, vendo televisão. Depois que percebi isso, estendi minha caminhada a outras ruas, todas praticamente desertas, e ia olhando os interiores das casas. Era, em todas, a mesma coisa. Eu mal bati o olho, via reflexo da televisão. Voltei para casa impressionado. Mais impressionado ainda fiquei no dia seguinte, quando, ao comentar com um amigo a minha caminhada, ele me olhou muito sério e disse: "Tome cuidado, hein? Está perigoso andar de noite na rua." Eu respondi que era cedo e por isso não havia perigo. E ele: "Você está por fora. Esses dias mataram um sujeito ali na praça e não era nem 9 horas ainda. E só foram descobrir bem mais tarde." Puxa, pensei, eu sabia que aquelas coisas existiam em cidades como Nova York, Londres, Tóquio, mas ali, na minha cidade, naquela mesma praça onde eu, menino, ficava correndo com os outros meninos por entre os bancos, com namorados e as árvores, naquelas mesmas ruas que eu percorria interminavelmente nos meus tormentos e exaltações da adolescência? Eu disse para meu amigo: "Acabou tudo." "Tudo o quê?" ele perguntou, não percebendo o que eu falava. Mas minha tia percebeu, porque ela também estava vendo e sentindo as mesmas coisas. E ficamos os dois a lamentar. "As pessoas já não fazem mais visitas", disse ela. "Já não há mais gente nas ruas e nas praças", eu disse. "Onde estão aquelas rodas de família e aquelas longas conversas de antigamente? O som les neiges d'antan. Como? As neves de outrora. Aquelas conversas em que a gente ficava até tarde e comia biscoitos com café. Aqueles biscoitos de grude", eu disse. "Aqueles grandões que a gente quebrava e comia fazendo barulho. Leite com açúcar queimado, deitar na grama da calçada, os bichinhos batendo na luz do poste e a gente conversando sobre doidos e assombrações. O cheiro de magnólias no jardim, o céu com tantas estrelas. E a lua. Pasta 4. O monstro." Sob o sol quente da tarde, acompanhando nos radinhos de pilha, a multidão esperava diante do velho prédio da polícia. Lá dentro, em algum cômodo, estava o monstro. O monstro que, durante vários dias, aterrara a região com seus crimes bárbaros e misteriosos e que, por fim, depois de longas buscas, havia sido capturado. Agora, ele estava lá dentro, preso, bem vigiado, cercado de soldados, e em pouco ouviriam a sua voz, saberiam como ele era, como fizera tudo aquilo e por que fizera. "É um momento de tensa expectativa, meus caros ouvintes", dizia o locutor da rádio. "Um momento esperado há dias por todos nós, dias que pareceram séculos, mas finalmente, com o auxílio da divina providência e o trabalho desses valorosos homens da polícia, que não pouparam esforços na captura do perigoso Facínora. Aqui está ele, por trás das grades, e dentro em pouco estaremos face a face com o monstro, o bandido sanguinário e cruel que ceifou várias vidas, levando luto às famílias e espalhando pânico por toda a nossa região. É um momento que
nos faz fremir de expectativa. Dentro do prédio, numa sala abafada com o calor e com a fumaça dos cigarros, homens da imprensa, vindos das principais capitais do país, misturavam-se com soldados, aguardando também a aparição do prisioneiro. Um ventilador antigo, desenterrado aquele dia de algum armário e colocado num canto, esforçava-se inutilmente para refrescar a sala. Por fim, depois de tanta espera, a porta se abriu e, escoltado por 2 soldados e um capitão, o monstro apareceu, sendo logo cercado pelos jornalistas, locutores de rádio, fotógrafos e câmeras de televisão. Era um sujeito loiro e miúdo, novo ainda. Estava assustado com aquela súbita multidão ao seu redor. "Vamos com calma, minha gente", disse o capitão. "Vocês vão ter muito tempo para fazer as perguntas e tirar fotografia. Vamos com calma." O capitão foi avançando pelo espaço que diante dele ia abrindo até uma cadeira na qual, então, fez o preso sentar-se. "Vamos afastar um pouco aí, senão o rapaz não tem nem jeito de respirar. Vamos abrir um pouco aí." O preso, sentado de mãos algemadas, olhava assustado para aquelas caras todas ao seu redor e as máquinas. "As perguntas terão de ser feitas a mim", explicou o capitão, de um modo a não deixar dúvidas sobre a sua autoridade. "Nenhuma pergunta poderá ser feita diretamente ao preso. Está claro? Podem começar." "O nome dele", começou um repórter. "Seu nome", o capitão disse falando para o preso. "Qual é o seu nome?" "Meu nome é João." "João de quê?" O preso olhava assustado ao redor. "João de quê?" repetiu o capitão. "João da Silva." O capitão olhou para a reportagem. "A idade dele?" pediu outro repórter. "Qual a sua idade?" perguntou o capitão. "Não sei", respondeu o preso falando baixo, mal abrindo a boca. "Você não sabe quantos anos você tem?" "Anos? Acho que é 20. "Acho?" Um repórter comentou rindo com outro. "De onde você é?" perguntou o capitão, atendendo a outro repórter. "De que lugar?" "Lugar?" O preso respondeu fazendo uma cara de quem não entendeu. "Você nasceu onde?" "Nasci no mato." Houve riso no pessoal. "Onde que é esse mato?" "Onde?" "Perto de uma fazenda. E essa fazenda, ela é perto de alguma cidade?" "Cidade? É." "Como é o nome dela?" "Nome? Esqueci." "Esqueceu? Você não lembra o nome da cidade?" O capitão voltou-se para o repórter. Ele disse que não lembra o nome. "Pergunte sobre os pais dele." "Seus pais", disse o capitão. Falava alto como se o preso fosse surdo. "Você tem pai e mãe?" "Mãe morreu." "E seu pai?" "Pai? Não sei." "Você não sabe onde que ele está?" "Não." "Ele está vivo?" "Vivo? Acho que está." O capitão olhou para o repórter. "Vamos afastar um pouco aí, gente," ele disse. "Desse jeito o preso não pode nem respirar." Outra pergunta, o capitão escutou atentamente e voltou-se de novo para o preso. "Quantas pessoas você matou?" "Pessoas? Acho que é 7. "Acha? Você não sabe quantas ao certo?" Os olhos do preso moviam-se assustados. "Acho que é 7, tornou a dizer. O capitão voltou-se para a reportagem. "Por que?" um repórter pediu. "Por que ele matar as pessoas e de que modo? Por que você matou essas pessoas?" "Por quê? Não sei." "Você não gostava delas?" "Eu? Por que você matou as pessoas? Foi para roubar? Você roubou alguma coisa delas?" "Roubei." "Dinheiro?" "Dinheiro não. O que você roubou?" O preso olhou ao redor. "O que você roubou?" "Comida." "Você tinha fome?" "Tinha." "Que tipo de comida você roubou?" "Tipo? Você roubou açúcar?" "Não roubou?" De quase todas as vítimas, ele roubou açúcar. Um repórter explicou para o outro que estranhara a pergunta. "Por que você roubou açúcar?" "Fala alto, todo mundo aqui quer ouvir." "Para comer." "Você gosta muito de açúcar?" "Gosto." O capitão voltou-se para os jornalistas, o rosto com um incontido sorriso que ele disfarçou passando os dedos pelo bigode. Tinha feito cuidadosamente o bigode aquela manhã depois de um demorado banho. Seria fotografado e televisionado. Seu rosto apareceria em jornais de todo o país e no vídeo de milhares de televisões. Era um dia excepcional e ele precisava ir bonito.
Como que ele matou as pessoas? Lembrou um outro repórter. Como que você matou essas pessoas? Como? Como que você fez para elas morrerem? Tiro. Se não morria, aí dava paulada. Houve um certo suspense na reportagem. Pergunta se ele achava bom matar, perguntou outro repórter. Você não tinha dó dessas pessoas? O capitão perguntou. Se ele achava bom matar, disse o repórter. O capitão olhou friamente e voltou-se para o preso. Você tinha dó? Acho que tinha, disse o preso. O capitão olhou para a reportagem. Mais perguntas? Pergunta se ele tem medo da polícia, quis saber outro repórter. Você tem medo da polícia? Tenho. E de Deus? Continuou o repórter. E de Deus? Deus? Você acredita nele? Acredito. E medo dele você tem? Tenho. Outro repórter. Se ele fez alguma coisa com as mulheres. Você fez alguma coisa com as mulheres? Como? As mulheres que você matou, você fez alguma coisa com elas? Fiz, disse o preso, os olhos mexendo-se rápido. O que você fez? Respondeu quase sem mexer a boca. Os repórteres chegaram mais perto para ouvir. Fala alto, disse o capitão. Não precisa ter medo, todo mundo aqui é seu amigo. Fiz arte, disse o preso. No rosto do capitão, dessa vez, o sorriso foi mais forte que sua intenção de manter uma aparência impassível. Os jornalistas riam. Houve um relaxamento geral em que todos ali dentro se sentiram bem e amigos. Mais alguma pergunta? O capitão disse depois daquela pausa. Ou já podemos encerrar? O preso já deve estar cansado. Pergunta se ele quer dizer alguma coisa a nós, disse um. Repórter, com ares mais humanitários e pelo jeito convicto de que sua pergunta fora melhor ali. Você quer dizer alguma coisa a eles? Perguntou o capitão. O preso correu rápido os olhos pelos rostos ao redor. Você quer dizer? Repetiu o capitão. O preso moveu a cabeça em direção a ele. O capitão se inclinou para ouvir, então, tornando a erguer-se, olhou para os jornalistas. Tinha uma expressão contrafeita, como se não houvesse jeito de comunicar aquilo. Ele disse que quer um retrato, contou, e o riso apareceu no rosto de todos. Um retrato, meus caros ouvintes, é isso o que ele tem para nos dizer? Quando, em alguns lares, enlutados, as lágrimas não pararam ainda de rolar, esse homem, com a mesma frieza com que cometeu seus bárbaros crimes, vem agora pedir a nós que o interrogamos um retrato? Seria isso a demonstração de um cinismo monstruoso ou seria, como querem alguns, a prova que o celerado não passa de um débil mental incapaz de responder pelos seus atos? Aqui fica a pergunta que deixamos aos senhores no encerramento de mais esta reportagem de sua rádio preferida. A multidão ia se dispersando, comentando sobre o que tinha ouvido. Do prédio saíam os jornalistas. Decepção, dizia um repórter para outro. Vim esperando encontrar um monstro e encontro esse pobre diabo. Eu também, disse o outro. Esperava coisa bem melhor, mas pelo menos houve uns lances bons. Isso houve. E pode dar uma boa matéria, você não acha? Claro. Pasta 5. Zoiuda. Zoiuda foi numa noite que ele conheceu Zoiuda. Foi numa noite, e nem poderia ser de outra forma, já que como as prostitutas e as estrelas, as lagartixas também são seres da noite, e só nela, ou de preferência nela, se mostram que ele a viu pela primeira vez. Era uma sexta-feira e ele tinha acabado de chegar da rua. Quando se aproximou da talha para tomar um copo d'água, lá estava a lagartixa, na parede, perto do vitrô que dava para a área de serviço do apartamento onde ele morava, no 10º andar. Era esbranquiçada, um pouco mais cabeçudinha que o comum e quase rabicó. Mas foram os olhos que mais lhe chamou a atenção. Exorbitados, 2 bolinhas brilhantes, parecendo 2 miçangas. Observou-a mais um pouco e acabou de tomar a água. O corpo pedindo cama depois dos muitos copos de chope, ele foi dormir. Na noite seguinte, de novo o bar, de novo as conversas e as bebidas, conversas e bebidas que só serviam para matar o tempo e para matar dentro dele alguma coisa que ele não sabia bem o que, mas que sabia ser essencial.
Ao chegar em casa, acender a luz da cozinha e se aproximar da talha, viu de novo a lagartixa quase no mesmo lugar da véspera. Sim, era ela. Ele não tinha a menor dúvida, apesar de estar meio de porre. Ali estava o toquinho de rabo, ali estavam os olhos desmedidos. Zoiuda, disse, como que a batizando. Nela, nenhuma reação, a não ser, pareceu-lhe, estatelar mais ainda os já de si estatelados olhos. E ficaram os dois novamente se olhando, ele pensando se haveria naquela cabecinha algo como pensamento, algo que... Na terceira noite, domingo, o mesmo bar e os mesmos amigos e as mesmas conversas e bebidas, ele num momento de quase convulsivo tédio. Isso mesmo, se diria depois, convulsivo tédio. Lembrou-se de Zoiuda, isolando-se por alguns minutos do ambiente ao redor, um leve sorriso lhe aflorando aos lábios. O que foi? Perguntou a amiga que estava ao seu lado na mesa. Estou lembrando da Zoiuda, ele respondeu. Aquela dos nossos tempos de faculdade. Perguntou a amiga. Não, ele disse, é outra. Essa eu acho que nem chegou a prestar vestibular. Zoiuda, Zoiudinha, disse em voz alta depois de entrar em casa e acender a luz. Como em quase todas as noites, foi direto à cozinha. Mas Zoiuda não estava lá. Não estava. Ficou meio decepcionado. Tinha certeza de que... Chamou-a uma vez, duas, três, esperando que ela, ouvindo sua voz, aparecesse, vinda lá de fora, da área ou até do paredão do prédio. Mas ela não apareceu. Essas mulheres, a gente não pode mesmo confiar. Aliás, aquela, ele pensou, não só mulher não era, como talvez nem fêmea fosse, pois leram uma vez que nas espécies animais o macho quase sempre tem a cabeça maior. Além disso, a cauda. A cauda, a cabeça, e havia mais alguma coisa ainda, alguma coisa de que ele estava até agora de manhã no carro tentando se lembrar, enquanto se dirigia para a escola. Uma escola pública num dos bairros mais distantes da capital, onde dava aulas de português para um bando de adolescentes desinteressados e distraídos. Não se lembrava, podia desistir, mas também, diabo, que importância tinha aquilo? Nenhuma importância. Apareceu uma lagartixa no meu apartamento, contou no intervalo. Uma. O colega admirou-se, pois lá em casa, uma ocasião, tinha umas 300. Mas aí eles me ensinaram um veneno e eu pus, não ficou uma só para contar a história. Se você quiser, eu posso te passar o nome. Eu tenho pavor, confessou a colega. Eu tenho pavor de lagartixa. Se eu souber que tem uma dentro de casa, eu simplesmente não durmo. Uma vez eu quase telefonei chamando o corpo de bombeiros. Vocês acreditam? Acho que eu sou meio maluco, ele disse. Acho que eu sou mesmo meio maluco. Mas nenhum dos dois estava mais prestando atenção nele. À noite, naquela plena segunda-feira, ele não saiu substituindo o bar pela TV. A mesmice pela idiotice, pensou. Sentou-se só de short. Era outubro, um calorão danado. Acomodou-se na poltrona da sala, pegou o controle remoto e ligou a televisão. Algum tempo depois, ao sentir sede, foi até a cozinha e Zoiuda exclamou com a alegria de um menino. Você está aí? Estava ali, estava ela de novo. Próximo à talha e, como sempre, permaneceu impassível. Ou lá dentro, àquela hora, o minúsculo coração também estaria batendo um pouquinho mais forte. O certo é que, entre aparições e desaparições, entre o atento silêncio dela e as peremptórias declarações dele, Zoiuda, tirando a minha mãe, você é a única criatura que eu amo hoje no mundo. Zoiuda passou a ser para ele uma espécie de companhia. Afinal, num apartamento onde havia somente ele de gente e onde, por dificuldade em criá-los, não havia cachorro, gato ou passarinho, ela era uma presença, um ser vivo a quem ele podia dirigir a palavra, embora não houvesse resposta. Mas para que resposta? Não queria resposta, queria apenas falar. Apenas isso, né, Zoiuda?
E assim, como nas histórias antigas, foram se passando os dias até que, tendo de fazer uma viagem e se ausentar por uma semana, ao voltar, ele não viu mais Oiuda. Partira ela para outras bandas, morrera. Ele não sabia. O fato é que não viu mais em nenhuma noite. Sentiu falta de Zoiuda? Imagine um homem sentir falta de uma lagartixa. Claro que não sentiu, mas sentiu. Tinha de admitir que aquele apartamento ficara um pouco mais vazio e aqueles fins de noite um pouco mais tristes. Pasta 6. Amanhã eu volto. 90 anos. Estou ficando cega. Ponteiro grande no 3, quando chegar ao 9, irei embora. Conheci que era você pela voz. Assim mesmo, só quando você entrou na sala, antes disso eu não tinha escutado nada. Estou ficando surda também. Completamente surda. Ontem, o carro do alto-falante passou lá fora, convidando para o enterro do Estevão. E eu não escutei. Estava lá no alpendre, sentada, e não escutei. Depois é que me contaram. Os velhos estão morrendo todos. Há pouco tempo foi o Demerval. Depois a Raimunda. E agora o Estevão. Eram amigos há tanto tempo e não fui nem ao enterro dele. Os olhos úmidos. A senhora não teve culpa, vovó. Ela não escutou. Enxuga os olhos com um lencinho encardido, tirado de dentro do vestido, com o mesmo lenço assoa o nariz. Recoloca os óculos detrás das lentes embaçadas de dedo, 2 manchas esverdeadas, o que foram um dia os mais belos olhos da cidade. As mãos enrugadas e cheias de pintas alisam o forro da mesa. Unhas cortadas de maneira desigual, sujas de preto nas extremidades. 90 anos. A brancura do cabelo já não tem mais idade. Sua mãe disse mesmo que você vinha aqui esses dias, mas eu já estava perdendo a esperança. Quanto tempo faz que você não vinha aqui? Precisa vir mais conversar com essa sua avó rabugenta. Os outros netos parece que até já se esqueceram que eu ainda estou viva. Os filhos estão sempre muito ocupados. Os vizinhos dão uma prosinha no portão e é só. Eu fico lá, no quarto, chocando. Fazer, eu não posso fazer nada por causa da vista. As pernas também não ajudam. Tem hora que eu sinto tanta bambeza nelas que, se eu não segurar em alguma coisa, perto eu caio. Daqui uns dias não posso nem mais sair de casa. Ontem fui dar uma chegadinha à Dea. Na calçada foi fácil, mas na hora de atravessar a rua foi a maior dificuldade. Além de eu não enxergar se vinha automóvel, as pernas pareciam pernas de menino de 1 ano. E quando chego lá, a Dea ainda espalha comigo. A senhora não deve sair assim. Como? A senhora não deve andar sozinha na rua. Não escutei direito. Estou dizendo que é perigoso a senhora andar na rua. Pode ser atropelada. Atrapalhada? Atropelada. Ah, sei. As mãos alisam o forro. Um sorriso. Como é? E a moça? Continua firme? Continua. Hein? Continua. Ela é bonita. Ouvi dizer que ela tem os olhos muito bonitos. É. De que cor eles são? Verdes? Verdes como os da senhora. Será que sai casamento mesmo? Não sei. Vamos ver. Preciso arranjar um dinheirinho primeiro. Mineirinho? Dinheiro. Preciso arranjar um dinheiro primeiro. Ah, sei. Os 90 anos desapareceram com um sorriso. Assim é que deve ser. Casar sem dinheiro é que não deve. Não adianta, acaba apertando um e outro, não é mesmo? É isso. Tamborila com os dedos na mesa. A cristaleira quase vazia, um jogo de chá, 2 copos grandes com listas vermelhas, resto de um jogo que foi se quebrando, uma fruteira, uma mantegueira, uma colher comum, tudo sob uma poeira fina. Na parede, uma folhinha de um bloco atrasada, mais de mês. Escuto um barulho de vassoura no quintal. É Maria, a empregada. 20 anos com vovó, as 2 sozinhas na casa. O quarto de Maria dá para a cozinha, que dá para o quintal. De noite, ela introduz furtivamente o homem.
Em outro quarto, no escuro, vovó rezando com o terço de contas grandes e negras. Os ouvidos que não escutam mais, escutam até a respiração dos amantes. Depois vovó conta em voz baixa para as filhas, pedindo-lhes que não falem nada com Maria. Elas falam, Maria, então não atende mais quando vovó chama. Faz café doce porque vovó gosta de café amargo. Deixa a comida ficar fria, não despeja urinol, chama a vovó de ingrata e diz que vai deixá-la sozinha. Quer ver se ela arranja outra. Vovó engole seco e não responde. Vai chorar no quarto. No dia seguinte, está de cama, passando mal. E Maria, de olhos assustados, anda desatinada pela casa, chorando e pedindo que não deixem morrer a única pessoa que ela tem no mundo. O ponteiro já está no 7. Quando cheguei, o dia estava luminoso e quente. E os pardais saltitavam nos galhos da árvore em frente à janela. Depois escureceu e esfriou, e agora cai uma chuvinha fina e os pardais sumiram. Diga alguma coisa, por que você está tão calado? Está parecendo seu pai? Está chovendo. Chovendo? Ela não pode ver nem ouvir a chuva. Daqui não enxergo, é uma tristeza não poder enxergar. Gostaria tanto de fazer um crochêzinho, seria uma distração. Houve um tempo em que eu fazia muito, uns anos atrás, quando eu tinha a vista melhor. Passava o dia fazendo crochê, mas agora, se eu estivesse escutando bem, eu podia ouvir rádio. Gosto tanto desses noticiários, saber o que está acontecendo no mundo. Mas mesmo pondo alto e chegando o ouvido perto, ainda perco muita coisa. É uma tristeza. Olha aqui. Hoje recebi na porta este cartão, mas foi o mesmo que não receber, porque não consegui ler. Quer ver, para mim, o que é? Um casal de amigos participando do nascimento de um filho. Eu leio o cartão em voz alta. Pois é, eu não consegui ler nada. Seus olhos estão olhando para mim e não me veem. Ainda está chovendo? Está, hein? Está. Coitado do Estevão. Ele está lá 1 hora dessas, debaixo da chuva. Eles não quiseram me contar. Se tivessem contado, eu teria ido ao enterro. Éramos amigos há tanto tempo. Desde a infância, fomos colegas de grupo. Eu não sabia nem que ele estava doente. Escondem tudo de mim. Ele deve ter sentido eu não ter ido visitá-lo, mas eu não sabia. Na hora do enterro, eu estava lá no alpendre, sentada sem saber de nada. Quando ele ficava doente, eu ia visitá-lo, ele ficava tão alegre, custava me deixar ir embora. Não, sinhazinha, fique mais um pouco, ainda é cedo. Começa a chorar de novo. Que posso dizer a ela? O ponteiro chegou ao 9. Levanto-me, ela me segura o braço. Não, senta aí, não vai embora, não. Preciso ir, vovó. Não vamos conversar mais, a prosa está boa. Sua mão gelada me agarra o braço com força. Eu tenho de ir, vovó, outra hora eu volto. Volta nada. Volto sim. Vamos conversar mais. Eu fico sozinha lá no quarto, sem ter o que fazer. Senta aí. Eu tenho de ir mesmo, senão eu ficava. E a chuva, está chovendo, você vai se resfriar. É uma chuvinha fina e ela já está quase parando. Senta aí, vamos conversar mais. Não conversamos quase nada ainda. E o futebol domingo? Você foi? Seu pai disse que você ia. Foi? Fui. Foi bom? Foi. Senta aí, vamos conversar. Não, vovó, eu tenho de ir mesmo. Outra hora eu venho e aí nós conversamos bastante. Agora eu tenho de ir. Bênção, abraço-a. Amanhã eu volto. Ela sorri e diz, então volta mesmo. Mas sabe que é mentira. Pasta 7. Autor, Luiz Vilela nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, em 31 de dezembro de 1942. Começou a escrever aos 13 anos. Aos 14, publicou nos jornais da cidade seus primeiros contos. Aos 21, criou em Belo Horizonte, com outros jovens escritores mineiros, a revista de contos História e o jornal literário de vanguarda Texto. Em 1967, aos 24 anos, Luiz Vilela estreou na literatura brasileira com o livro de contos Tremor de Terra. E com ele ganhou, em Brasília, o Prêmio Nacional de Ficção.
disputado com 250 escritores, entre os quais vários já consagrados. Ganhou também em 1973 com O Fim de Tudo, o Prêmio Jabuti de melhor livro de contos do ano. Luiz Vilela é formado em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi redator e repórter do Jornal da Tarde de São Paulo. Viveu algum tempo nos Estados Unidos, em Iowa City, como convidado do International Writing Program e depois na Espanha, em Barcelona. De volta ao Brasil, comprou um sítio onde passou a criar vacas leiteiras. Atualmente reside em sua cidade natal, dedicando todo o seu tempo à literatura. Adaptado para o teatro, o cinema e a televisão e traduzido para várias línguas, Luiz Vilela publicou até agora 13 livros, todos de ficção, sendo eles os romances Os Novos, O Inferno é Aqui Mesmo, Entre Amigos e Graça. As novelas O Choro no Travesseiro, Te Amo Sobre Todas as Coisas e Boris e Doris. E as coletâneas de contos Tremor de Terra, No Bar, Tarde da Noite, O Fim de Tudo, Lindas Pernas e A Cabeça. Na coleção Jabuti também tem publicado o título Boa de Garfo e outros contos. O ilustrador. Nasci em Salvador, Bahia, e muito cedo já pus os pés em um avião com destino a São Paulo. Desde pequeno adoro desenhar. Ficava observando meu pai pintar quadros e acho que aprendi muito com ele. Sou formado em artes plásticas pela Universidade Mackenzie. Desenhei para jornais, pintei quadros, estampei tecidos, fui diretor de arte em Portugal. Fiz um pouco de tudo em artes visuais. Por tudo isso, acabei me apaixonando por teatro e cinema, estudei e me tornei ator profissional. Já ilustrei livros, fiz cinema, teatro, televisão, desenho animado, plantei uma árvore e tenho um filho lindo. Graças a ele, ainda me sinto um aprendiz. Isto é muito bom. Ricardo Dantas. Fim do livro Sofia e Outros Contos. Esse livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para cegos, sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, reprodução e comercialização. Lido por Rosa de Carvalho Costa e Silva, no dia 3 de maio de 2013. Nome do livro, Sofia e Outros Contos. Autor, Luiz Vilela. Número de página, 63. Copyright, Luiz Vilela, 2008. Editora Livraria Saraiva, Cidade de São Paulo, ano 2009. Editado por Marília Queiroz.